Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Voltaire, um dos filósofos mais importantes da França do século XVII, ao fazer uma palestra, ele disse: eu não creio em Deus. Eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas creio no Deus que fez os homens. O próprio Kardec, os espíritos, através de Kardec, na pergunta número 1, ele diz: quem é Deus? Não. O que é Deus? E lá eles respondem que a energia primaz, a inteligência suprema. E ao longo da nossa criação, ao longo dos séculos, nós temos utilizado o nome de Deus para muitas atitudes que são contrárias àquilo que ele representa, essa força representa, que é o amor, que é a força principal. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, sem forma, sem sexo. Uma centelha divina, onde nós vamos ter uma jornada, estamos tendo uma jornada, do átomo até o arcanjo. E essa jornada se inicia a todo momento, porque Deus, como diz os Espíritos, Ele cria a todo instante. Mas como Ele cria a todo instante? Ele cria o Espírito a todo momento? Não. Ele cria a partícula, o átomo, que nós já fomos um dia, a todo instante. A ciência fala sobre a supernova, que são planetas, ou melhor, estrelas como o Sol, que chegam ao fim e explodem, pulverizando o universo com bilhões e milhões, trilhões de partículas átmicas. E ali começa o mesmo processo que nós tivemos. Esses átomos se reúnem durante bilhões de anos, formam as moléculas,
e aí tornam-se minerais, e num processo de bilhões de anos, tornam-se vegetais, depois animais, até chegar ao hominal e trazer consigo o processo evolutivo. Nós chegamos ao processo hominal após bilhões de anos de evolução. Mas ainda não conseguimos entender, com toda essa abertura filosófica, religiosa, não conseguimos entender do propósito de Deus. Nós fazemos o nosso Deus, as religiões que nós criamos, não foi Deus, não foi Jesus, elas são tribais, aonde Deus de uma religião é melhor que o Deus de outra religião. Há religiões em que o Deus manda que toda uma nação tente destruir outra nação. E nós continuamos nessa jornada de conquista e de busca. Na parte externa, no estereótipo, esse Deus que nos dará a vitória, nos dará a saúde, nos dará o sucesso. Só que Deus, como nós conversamos desde o começo, está dentro de cada um de nós. Nós somos formados de 7 octamilhões de átomos, que é a união de Deus, de sua criação. Esses átomos formam as moléculas, que são as nossas células, 10 trilhões de células que existem em nosso organismo. Deus está conosco o tempo todo. E Deus nos dá, sempre nos deu e sempre nos dará tudo o que necessitamos. Mas muitas vezes não é tudo o que nós queremos. Na maioria das vezes, o que queremos, lá no final do processo, se torna destrutivo. O que queremos, muitas vezes, não é saudável para nós. E por não entendermos o que Deus, essa força, essa energia chamada amor, nos propõe para nos tornarmos felizes e conseguirmos seguir e terminar a nossa jornada aonde é o nosso único fatalismo. Só existe um fatalismo para cada um de nós, para cada criação divina, um fatalismo: a felicidade. Não tem como fugir da felicidade, da realização, da angelitude, não tem. Evidente que cada um ao seu tempo, porque o trajeto, todos nós sabemos, somos nós que escolhemos. Ele nos deu o livre-arbítrio, ele determinou, nesse trajeto evolutivo, tu chegarás, mais cedo ou mais tarde, à perfeição. Porém, a escolha sempre será sua. E o retorno de tuas quedas também te pertence. O livre-arbítrio, para cada um de nós, é a liberdade de plantio. Porém, a colheita é fatal. Não tem como mudar isso. E essa força que nos une, faz com que cada um de nós estejamos interligados uns aos outros. Essa força nos mostra o caminho, nos indica o caminho, uma decisão sempre será nossa. E nos dias de hoje, nós estamos colhendo, nós estamos em época de colheita. Por isso que está havendo tantas atribulações. Por isso que os conflitos são tão presentes. Porque nós nós plantamos a nossa vontade. A terra é fértil. Deus nos deu a terra fértil. Através dos seus profetas, antes da época de Jesus, trouxe o nosso governador planetário
para que nos mostrasse o caminho no momento crucial de nossas vidas. E eu falo de nossas vidas porque eu estava lá. Nós estávamos lá. Somos reencarnacionistas. Se estamos no reino hominal, é porque nós tínhamos milhares de anos construído nessa jornada do átomo ao arcanjo. Então, nesse momento em que nossa razão estava aflorada, o sentimento completamente conturbado, onde não dávamos valor à vida, nem à nossa própria vida, quanto mais à vida do nosso semelhante, onde o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, o medo se fazia presente. A terra estava em ebulição moral ou imoral. Jesus, um espírito de alta estirpe, nosso governador planetário, se propôs auxiliar as suas ovelhas, assim como ele disse. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, ele prometeu. Nenhuma se perderá. E eu estarei lá. E ele veio até nós. Se tornou homem. Através de um processo milenar. Fez com que a sua energia conseguisse penetrar num corpo orgânico. Porque ele disse, eu não vim mudar as leis, vim revolucioná-las. Sim, é verdade, eu vim revolucionar, porém sem revolução. E assim ele o fez. Ele trouxe o amor que conhece do Criador, irmão que é nosso. Ele trouxe até cada um de nós que estamos aqui. Ou nós estávamos na carne, na época, ou na espiritualidade, todos vivenciando uma egrégora. Porque nós sentíamos na espiritualidade a sua energia e seu poder. Como aqueles que hoje vivem na espiritualidade e estão conectados com cada um de nós, nós sabemos disso. Os Espíritos nos avisou e nos avisa através de Kardec. Uma nuvem de Espíritos vos acompanham. E muitas vezes são eles que os dirigem. Como assim são eles que nos dirigem? E o nosso livre-arbítrio, como fica? Eles podem fazer o que eu não quero? Não podem. Não podem. Isso é a lei divina. Não podem. Não conseguem. Os obsessores, por incrível que pareça, que nós falamos o tempo todo sobre os obsessores, são os obsediados. Louco isso, né? Louco. Como assim os obsessores são obsediados? Porque eu não consigo libertá-los. Porque os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes milenares, muitas vezes, as minhas reminiscências que me acompanham nessa reencarnação, onde eu prometi na espiritualidade, não para Deus, não para Jesus, não para os meus amigos espirituais, não para a minha família espiritual, mas eu prometi para mim mesmo. Eu prometi para mim mesmo que eu mudaria, que dessa vez seria diferente, que nessa reencarnação eu faria tudo diferente. Não faria aquilo que me fez mal, mas faria aquilo que me fez bem. Eu prometi para mim, porque eu passei décadas, séculos talvez, com a adaga do remorso travada em meu coração, em meu emocional. E eu precisava mudar isso. E eu implorei. Mas é o que acontece com cada um de nós, é o que aconteceu comigo. Eu implorei para nascer. Não vi a hora. E quando os técnicos, com a permissão de Jesus e dos governadores, se é que eu estava em alguma colônia, né? Se eu ainda não estava nos abrigos, falaram assim, você pode reencarnar. Minha felicidade foi tanta. Eu explodi de felicidade. Isso acontece com cada um de nós. E aí eu reencarno. E o alerta dos meus amigos espirituais, me dizendo,
Eu nunca deixarei você sozinho. Essa é uma tarefa minha, um compromisso com você. Mas tem um pequeno problema. Você não lembrará de nada. E nos momentos difíceis eu estarei ao teu lado. Mas, pela lei divina, você vai me ouvir se você quiser. Não posso interferir nas suas decisões. Posso te ajudar sim, sempre. De alguma maneira. Né? Atrapalhando o seu trajeto, você vai fazer alguma coisa. Eu peço para os meus amigos espirituais, né? Os amigos espirituais têm os amigos espirituais. E esses amigos espirituais têm amigos espirituais de pessoas. E eu vou lá, faço um bem bolado, para que ela me atrapalhe a fazer alguma coisa que vai me prejudicar. E eles influenciam ela e ela faz. Mas eu fico muito bravo com ela. Como é que você vai fazer um negócio desse? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Inveja de mim. Por isso que ela está me atrapalhando, ela está com inveja de mim. E a coisa não dá certo hoje, mas eu sou um cara persistente. Né? Sou um cara persistente, eu continuo tentando. Não dá certo, mas eu sou persistente. Eu sou um cara... Né? Na realidade, eu sou um teimoso, né? Porque estão me falando para mim não fazer, né? Mas eu sou teimoso, eu vou fazer. Quando eu me desdobro, olha só como nós estamos repletos de amigos à nossa volta. Percebam. Quando eu me desdobro, eles estão me aguardando. Sempre. A cada vez. Mas eles me aguardam aqui, eu vou para lá, porque eu tenho outro propósito para fazer. Eles interferem? Não. Tentam nos ajudar? Tentam. Muito. Sabe por quê? Porque é mais ou menos assim. Uma máxima. Deus ajuda os homens não através dos anjos divinos. Deus ajuda os homens através dos próprios homens, para que ambos aprendam nessa jornada. Muitas vezes pessoas que nos são não muito afins, né? São pessoas que Deus nos enviam. Porque nós, normalmente, não gostamos de ouvir aquilo que precisamos ouvir. Não é verdade? É muito bom falar aquilo que eu quero. É muito bom. Se eu estou num projeto, seja ele bom ou seja ruim, e tiver uma pessoa falando, não, cara, é por aí mesmo, nossa, caramba, aí eu vou ficar feliz. E eu me empolgo, eu me inflamo, e invisto de cabeça naquele projeto. Mas se por acaso tiver alguém, cara, olha, isso é roubada. Você não está sendo muito correto, não. Está certo o que você está fazendo com essa pessoa? Está certo essa tua atitude? É uma atitude... É? O que eu vou fazer? Pô, mas que cara chato, né? Pelo amor de Deus. Vai cuidar da tua vida, cara. Deixa que eu cuide da minha. E às vezes eu escuto dos jovens, né? Tipo assim, meu pai e minha mãe errou, quebrou a cara. Deixa eu quebrar também, né? É o masoquismo da aborrecência, né? Uma forma de ferir os pais com a própria ferida. É uma forma de revolta. Né? Não, se eu me machucar, eles vão sentir a dor. Então, nesse processo, o tempo todo, nós estamos vivenciando a presença de Deus em cada partícula do meu corpo. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Somos parte dele. Somos maravilhosos, amorosos, solidários, fraternos. Nós somos. Mas muitas vezes não estamos. Muitas vezes estamos revoltados, indignados. Minha vida não anda, que droga. Algumas vezes, nem sei se Deus lembra de mim. Deus acho que nem lembra de mim, tem tantos problemas, né, no universo.
as famosas nebulosas, né? As galáxias. Hoje, ainda mais agora que a ciência descobriu que o universo está em expansão. Imagina o que Deus tem que fazer, o trabalho que Deus está tendo. Vai saber, vai lembrar de mim, o Newton Júnior, lá de Santos, lá do bairro da Vila Matias, né? Um expositor. Imagina se ele vai lembrar de mim com tantos problemas. Só que ele não vai lembrar de mim, ele está em mim. Ele está em mim. O problema meu não é o fato de ele não estar em mim, porque ele está em mim, está em nós, está em toda a sua criação, desde o átomo, desde os minerais, dos animais que crescem, das plantas, da natureza. Ele está presente. O problema é que eu estou distante dele. Eu que me desviei do meu caminho, do meu compromisso, não com ele, viu? O meu compromisso não é com Deus, porque Deus não está preocupado, essa força, essa energia, e tudo aquilo que rege o universo na qual eu estou conectado, essa energia não está preocupada comigo, porque eles sabem que eu estarei um dia ao lado dessa grande energia cósmica do amor universal. Eles sabem. Eles só lamentam o tempo que eu estou levando e os sofrimentos e as dores que eu estou criando, ao ponto de dizer eu vi, não me falaram, eu ouvi. Me dizerem que a dor é necessária, que o sofrimento é necessário para a evolução. Que absurdo! Que absurdo! A dor, o sofrimento são alarmes. Alarmes que são disparados e eu não dou a mínima atenção da minha vida. É alarme, não é necessário nunca. Imagina se eu, como um pai falho que sou, tenho um casal de filhos e 4 netos. Em que momento na minha vida eu falei assim, não, tu vai ter que sofrer para poder crescer. Isso não passa pela minha... Como um pai falho, como um avô falho, eu às vezes acabo até paparicando para não sofrer, né? Fazendo coisas, dando coisas que não devem, que eles têm que trabalhar por isso. Mas eu sou uma criança ainda em evolução. Nós não fomos feitos para sofrer. Jesus como nosso companheiro em momento algum. Em algum momento, a gente, como uma forma de zona de conforto, porque está ruim, mas está bom, né? Aquela velha história, tem muito essa conversa, não. Está ruim, mas está bom. Coisas do cérebro, do nosso porão do inconsciente. A gente, para se acomodar, não enfrentar, não ter um enfrentamento, eu falo assim, não, essa dor que eu estou passando, esse sofrimento que eu estou passando, Deus quer. Olha que absurdo. Se Deus quer, o que eu posso dizer ao contrário? Então, aquele problema que colocou na minha vida, não foi o meu livre-arbítrio que pôs, foi o Criador. Ou Criador, né? Ele é Criador, nós somos criadores, eles são criadores. Ele colocou na minha vida um sofrimento? Não. Ele falou para mim, quando me criou, aquela centelhinha, aquele átomo, né? Unicelular, energético, atômico, né? Vai, meu filho, direto para a angelitude. O traçado é esse. Se você sair fora do traçado, o que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar muito para retornar ao vetor. E esse trabalho muito, que em vez de ser o sacro ofício, o ofício sagrado do trabalho da ressignificação, porque ao ressignificar eu aprendo, se tornou sacrifício. Isso aqui é um sacrifício. Nós corrompemos a palavra. E o que é pior, se tornou crença limitante, gente. Se tornou crença limitante, aonde o tempo todo eu só evoluo
através da dor, através do sacrifício, através do sofrimento. Fora isso, eu não consigo chegar à angelitude. Ah, mas e Jesus? E Jesus sofreu tanto por nós. Alguns dias até dizem que levou os nossos pecados, né? Lembre-se, Jesus disse o seguinte: eu não vim mudar as leis. Eu não vim mudar as leis. E se a lei divina diz o seguinte: o que me pertence é meu, e o que eu jamais vou conseguir destruir o outro, prejudicar o outro, a não ser que ele permita, como é que Jesus poderia levar os nossos pecados? Ele estaria transgredindo a lei de Deus. É algo para nós refletir. Eu não estou dizendo para vocês concordarem comigo, mas para refletirmos, já que o próprio Kardec nos fala isso, né? Ele disse: se a ciência provar ao contrário de que digo, que os espíritos dizem, eu abandono os espíritos e vou seguir a ciência. E até hoje estão tentando. Né? Até hoje estão tentando. Então Deus, se nós queremos realmente conversar com Deus, podemos fazer o que a Madre Teresa nos receitou. Quando eu quero falar com Deus, eu nada digo. Quando eu quero falar, quando eu preciso dele, eu nada digo. Apenas auxilio. Em silêncio. Um olhar amigo, um colo, uma mão no ombro, um sorriso. E aí ele me responde. Sabe como? Me auxiliando. Me dando a tudo aquilo que eu necessito, não o que eu quero. Então, para que nós possamos falar com Deus, basta apenas a coisa mais fácil que Jesus nos deixou. Uma palavra forte. Ama ao teu próximo, mas como a ti mesmo. Se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não me aceitar como sou, não posso dar para o outro aquilo que eu não conheço. Hoje vivemos de estereótipos, influenciadores, né? Que mostram qual é o caminho da felicidade, da prosperidade, até da aparência. Eu ando frustrado, porque o pessoal tem uns tanquinhos, tem um ofurô aqui, né? Mas é o que é a realidade, essa busca externa. E ao nós buscarmos o exterior, a gente acaba abandonando a nossa essência, aquilo que nós verdadeiramente somos, verdadeiramente. Não é verdade? Nós somos espíritos milenares, a imagem e semelhança de Deus, numa jornada terrena de aprendizado e ressignificação. É isso que nós somos e é o que nós estamos.